um lugar para a gente se encontrar, né? Com aquela pessoa. E às vezes o lugar é um lugar bem especial. Não é isso? Solteiros aí, vou voltar a bater a tecla nos solteiros aí. Né? Você não vai escolher um lugar esquisito, né? Geralmente você vai escolher um lugar o quê? Que agrada às vezes a outra pessoa, é ou não é? Você vai primeiro conversar, você vai falar assim, fulano, gosta de tal lugar, então eu vou marcar um encontro especial com essa pessoa em tal lugar, com certeza vai agradar a pessoa, né? Ou então até você mesmo, assim, não, eu gosto de lugares assim, eu vou marcar um encontro num lugar específico. E o que mais a gente precisa para marcar um encontro? A hora, né? A hora. A gente precisa marcar a hora, não é? Senão o quê? Desencontra. É ou não é? Quando a gente marca um encontro, a gente fala assim, olha, eu quero encontrar, mas nesse lugar e tal. E quantos encontros aí você já teve na sua vida, né? Hoje nós estamos aqui encontrando com quem? Com Jesus Cristo, amém? Amém. Todo dia de sábado, a igreja está aqui aberta, né? E aqui, né, o Espírito Santo fala conosco através dos pregadores, dos cantores, dos diáconos, das diaconisas, da sonoplastia, todos que trabalham aqui na recepção, as professoras da escola sabatina, os professores da escola sabatina, os professores também da classe infantil. O Espírito Santo vai conduzindo todas as pessoas que trabalham aqui, porque o encontro é marcado com Deus. Amém? Por isso, amém. Que bom que você está aqui hoje, porque um encontro, quando a gente marca um encontro, é muito especial. A gente vai até com uma roupa diferente, ou não é? Uma roupa às vezes que a gente não tem costume de usar assim, um dia de semana, né? Quando a gente marca um encontro especial, a gente vai com uma roupa diferente, a gente vai de um jeito diferente. É ou não é? Quando a gente vai, né, fazer qualquer tipo de programação, a gente vai de uma forma diferente. Até o nosso sentimento fica diferente. Não é isso? E hoje nós vamos ler alguns exemplos de alguns encontros, né, que alguns personagens da Bíblia tiveram aqui. Pode passar, Will. Então, vamos lá para Gênesis capítulo 3, verso 8 e verso 9. Gênesis capítulo 3. Vamos lá para o primeiro livro da Bíblia, né? Irmãos, olha que coisa fantástica, né? Jesus, ele gosta de marcar encontros. Você sabia disso? Jesus sempre gostou de encontros. Sempre gostou de estar, né, num lugar específico, num horário específico, para realmente ali ter um encontro com alguém. Jesus sempre teve isso. Já desde o início, quando Adão e Eva, né, foram formados, qual que era o costume de Jesus? Ele ia todas as tardes visitar Adão e Eva, né? E ali ele marcava, o encontro já era marcado, né? Esse encontro era especial. Todo dia Adão e Eva tinham os seus trabalhos, os seus serviços. Não pensa que Adão e Eva ficavam lá só olhando para as flores, para as frutas, não, viu, irmão? Lá eles tinham trabalho, sim, na terra, né? O que Deus falou com ele? De toda a terra você vai ter domínio. Então, ou seja, ele tinha o quê? Que coordenar tudo aquilo que Deus criou. Então, Adão e Eva tinham o seu trabalho, mas ele tinha uma hora marcada por Jesus. Só que teve uma situação aqui, em Gênesis 3, verso 8, foi um dia diferente, né? Foi um dia assim que não foi tão feliz. Olha só o que fala aqui, olha, esse encontro. A partir do verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por estarem às árvores do jardim. E chamou Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz do jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Irmãos, esse encontro não foi um encontro muito especial como um dos outros, né? Porque infelizmente ali, o que entrou ali de diferente naquele encontro? O pecado. Quando o pecado entrou no ser humano, né, o ser humano começou a sentir vergonha porque ele percebeu, né, que aquilo estava, não só a nudez dele, né, mas porque aquelas vestes que eles usavam, né, de luz, já tinham sido embora. Às vezes acontece isso com a gente também, irmão. Quando nós estamos em pecado, às vezes quando a gente vai encontrar com Deus, nós não queremos
Deus, a gente sente vergonha. Será que é o seu caso hoje? Será que nós estamos com vergonha de ir para Jesus e encontrar com Ele? E estar com Ele individualmente? Eu não estou falando aqui do culto flash não, tá? O culto flash é o culto da família. É o culto que você faz com seu pai, com sua mãe, com todos aqueles que estão... Mas o encontro que eu estou falando é um encontro individual. É o encontro que você tem individual com Deus. Será que nós estamos também com vergonha? Será que tem um pecado que está em nossas vidas que nos deixa envergonhados, assim como Adão e Eva? Ficaram envergonhados do Senhor. Mas sabe qual que é o interessante de tudo isso? É que quando Jesus, né, estava ali no Jardim do Éden, Jesus abandonou ali naquele encontro, Jesus saiu, Jesus foi embora. Jesus estava, olha, não esconde não, por que você está nu? Por quê? O que aconteceu? Jesus já sabia, mas Jesus queria o quê? Conversar. Escuta aqui, meu amigo, minha amiga, se você hoje tem um pecado muito difícil de largar, e você acha que você precisa de purificar, que você precisa de primeiro largar para ir a Jesus, não pense dessa forma. Sabe por quê? Jesus não abandonou Adão e Eva quando estavam lá no encontro dele. Jesus interessou mais, ele queria perguntar, olha, não larga de mim. Tudo bem, você errou, mas não larga de mim. Vamos conversar, vamos dialogar aqui. Eu não quero perder esse contato com você. Jesus não quer perder o contato com Deus. E às vezes a gente pensa que por estar em pecado, né? Porque, ou seja, se você pecou, não existe outra situação mais complicada do que aquela circunstância que você já se encontra. Então não adianta a gente, por nossas forças, tentar se purificar. Eu vou tentar ficar um tempo, depois eu falo com Deus. Não adianta, as nossas forças não tem como apagar o pecado. Então, da mesma forma, se você pecou naquele dia, vá a Jesus no mesmo momento, vai a Jesus no mesmo instante, porque é Ele que é a solução dos nossos erros, dos nossos pecados. Amém? Amém. Pode parar. Está com o controle aqui? Amém. Beleza. Agora nós vamos para um outro personagem interessante aqui. As crianças, quem sabe? Quem sabe, hein? Quem tem esse... Isso é meio difícil, né? Vou passar para os adultos. Quem que é esse aí? Gênesis? Não, é Enoque, isso mesmo. Vamos lá para Gênesis. Vamos lá para Gênesis 5. Gênesis 5, verso 24. Gênesis 5, verso 24. Gente, a gente sabe muito pouco de Enoque, né? Nossa, mas que triste. A gente podia, né, ter tantas outras passagens de Enoque, mas acho que o verso fala tudo, né? É o suficiente. É o suficiente. Aqui fala assim, ó. O que Enoque fazia? Andou Enoque com quem? Com Deus. E já não era, porque Deus o quê? Tomou para si. Que eu fico pensando na vida de Enoque, gente. Como é o encontro de Enoque, né, com Deus. Aqui fala que Enoque nem praticamente encontrava, né? Ele falava que ele andava com Deus. Será que também que nós estamos andando com Deus? O que é andar com Deus? Andar com Deus seria onde você estiver, Deus vai estar. Né? Quando você anda com alguém, ele está indo junto pelo mesmo caminho, pela mesma direção, para o mesmo lugar. Jesus está indo para o seu trabalho com você? Jesus está indo no supermercado com você? Jesus, Ele está indo quando você vai em outros lugares, quando você vai em outras festas, quando você vai... Onde que Jesus está? Jesus anda com você? Enoque andava com Deus. E Enoque tinha essa intimidade tão grande, porque Deus andava com ele, né? Nos Espíritos de Profecia fala que pelas matas, né? Enoque estava ali e fazia seus momentos com ele, com Deus. Mas ele também andava com Deus, ou seja, ele não ficava só no encontro o dia todo, o dia todo. Eu sempre lembro da minha avó, que minha avó gosta muito de cantar. Minha avó gosta muito de cantar. E
Um dos hinos que ela gosta é aquele: não ando só, pois Cristo me acompanha, por toda parte, aonde quer que eu for, né? Então, aonde a gente vai? Não ando só, Jesus ao lado tenho, né? Então é lindo isso, irmãos. Você tem paz, você tem segurança, sabe? É muito bonito quando você, às vezes quando você está com medo, se você está passando por uma situação de medo, de angústia, mas quando você pensa assim, ó, não ando só, Jesus ao lado tem, ele está ao seu lado, ele está ali, né? E ele vai ficar do teu lado. Vai passar por uma situação difícil, não ando só, Jesus, com Cristo me acompanha. Então você vai ali cantando, você vai meditando naquelas palavras, no hino, e na presença de Jesus ao seu lado, porque você já o convidou, já no início do dia, para que ele acompanhasse você. Então não tenha medo, não tenha aquela preocupação. A gente fica preocupado porque a gente esquece que Jesus está do nosso lado andando conosco, né? Vamos ser como Enoque, né? Enoque aqui, ô privilegiado, né, irmãos? Tá lá, ó, no mundo das 7 luas, né? Tá lá feliz, né? Cantando, adorando a Deus, porque Deus o que? O tomou para si. Amém. Né? Ele andava tanto com Deus que Deus o levou, né? E hoje ele está lá desfrutando das coisas grandiosas que um dia eu e você vamos desfrutar, amém? Amém. Vamos para outro exemplo. Quem que é esse aí, gente? Jacó. Jacó, isso aí. Vamos lá para Gênesis. A minha jugação. Vamos lá para Gênesis 32. Gênesis 32. Vamos lá a partir do verso 22, né? Que encontro esse aí, irmãos? Vamos ler a história rapidinho? Vamos lá, Jacó capítulo 32, verso 22. Jacó luta com quem? Com Deus, e transpõe o val de Jaboque. Aqui fala assim, ó, no verso 22. Levantou-se naquela mesma noite e tomou suas duas mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. E tomou e fez passar o ribeiro, e fez passar tudo que lhe pertencia. Ficando ele só, lutava ele com quem? Um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, e deslocou a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. E disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. E perguntou-lhe, pois, que te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. Tornou Jacó e disse: rogo-te como te chamas? E respondeu ele: por que perguntas o meu nome? E ele abençoou ali. E aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Que encontro, né, irmãos? Esse encontro aí foi um encontro marcante. Será que você está precisando de encontrar com Deus e ser como Jacó? A ousadia de lutar com Deus? Deus falar com você, lutar com você, e você fala assim: eu não vou sair daqui, Senhor, enquanto eu não for abençoado. Eu não vou sair daqui enquanto eu tiver minha bênção. Será que a gente vai ter essa coragem e essa audácia como Jacó teve? Que encontro maravilhoso, né, irmãos? A persistência de Jacó naquele momento para pedir a bênção do Senhor, para tirar aquela angústia que ele estava no coração, né? Todos sabem da história. Ele ia se encontrar ali com seu irmão, não sabia o que ia acontecer, mas independente do que ia acontecer, ele estava preocupado o quê? Se ele estava com falta com Deus. Mas ele lutou. Você tem lutado pelas suas coisas? Você tem desistido? Como que tem sido a sua vida? Será que aquele probleminha, aquele gigantão, né? Aquele gigante enorme, você está achando ele muito gigante, né, Tia Ene? Tá um gigante muito grande, né? Mas para Deus nada é impossível, irmãos.
Nada é impossível. Confia no Senhor Jesus e persista com Ele. Pessoal, não vou sair daqui, Senhor. Agora eu fiquei pirracento. Fiquei pirracento agora. Não vou sair daqui enquanto tiver a bênção. Esse foi Jacó, irmãos. Lutou com Deus. E ele conseguiu ou não? Sim. Ele conseguiu a bênção do Senhor. Contando que até ele mudou de nome, né? O nome naquela época era algo que significava muito para as pessoas, né? E ele ter mudado o nome dele foi algo interessante, porque as pessoas agora, né, viram que realmente ele foi transformado. Você... Exato. Mesmo saiu manco, não é isso? Ele saiu manco, né? Mas ele saiu o quê? Abençoado por Jesus. Quer você hoje também sair abençoado deste encontro? Lute com Deus. Se for necessário, lute com Deus, assim como Jacó fez, né? Vamos para um outro exemplo. E esse aí, quem que é? Está lá em Êxodo. Esse está fácil, gente. Moisés, né? Moisés, isso mesmo. Vamos lá para Êxodo 3. Êxodo 3, do 1 ao 6. Deus fala com Moisés por meio da sarça ardente. Amém? Vamos ler então. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, e no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que uma sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá e tira as suas sandálias, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Que encontro também, né, irmãos? Moisés nem estava esperando ali, mas ele viu algo diferente, algo que? Sobrenatural. É natural o que ele viu? Um arbusto pegar fogo e não se consumir? Não é natural. Né? Era algo algo que não era aqui da nossa terra comum de a gente ver e estava acontecendo. E ali Deus encontrou com Moisés. E a gente sabe da história, né? O que Moisés falou com Deus naquele momento? Quando Deus falou com ele assim: olha, você tem uma missão. Eu te chamei aqui, não foi à toa, não. Você tem uma missão de libertar o meu povo. O que Moisés falou com ele no encontro lá? Não, Senhor, eu não posso. Não consigo. Por quê? Ele começou a falar isso com Deus, né? O que ele falou que ele tinha? Ah, Senhor, eu sou gago, eu não sou letrado, não posso. Na frente do faraó, não, eu sou incapacitado. E naquele encontro, Deus estava transformando e falando com ele assim: Moisés, você está esquecendo quem eu sou? Eu sou Deus que capacita as pessoas. E eu vou te capacitar. É você que eu quero escolher. Eu não quero escolher outra pessoa. Eu quero escolher você. Será que o encontro que você precisa com Jesus é para te capacitar? Talvez no seu trabalho você está sentindo que você precisa de capacitação, você não está conseguindo. Aquela vaga que você está precisando. Ou então aquela situação que você precisa de se capacitar. Você fala: Senhor, eu tenho dificuldade de talvez mudar tal rotina, mas eu preciso de capacitação, eu preciso de instrução, eu preciso de... Será que Deus, né? Senhor, pode me ajudar? Será que o encontro que você tem com Deus é para Ele te capacitar? Deus capacitou Moisés. Deus falou com ele assim: olha, eu vou estar com você. Eu vou estar com você. Olha só, eu vou provar para você que eu vou estar com você. E ali fez várias provas, né? Da vara de Moisés, da mão dele, é ou não é? E falando assim: olha, eu vou estar com você. Pode ir. E guia o meu povo, liberta o meu povo, porque eu vou estar com você. E esse, irmãos, é um encontro que Moisés teve com Deus. Um encontro de capacitação. Um encontro que ele saiu de lá, ele era um pastor, ele saiu de lá um líder, um libertador. Amém. Amém? Amém. Que
encontro fantástico, irmãos, que encontro maravilhoso que Moisés teve com ele. E vários outros encontros, né, que Moisés depois teve com ele, com Deus. Né? A ponto de as pessoas verem o quê? A luz no rosto de Moisés, porque Moisés via Deus face a face. Que encontro maravilhoso, né? Que nós possamos também ter esse encontro. Se nós estamos sentindo incapacitados, eu estou incapacitado, eu não posso dar estudo bíblico, eu não tenho capacidade para pregar, eu não tenho capacidade para poder servir aqui os cargos da igreja, eu não tenho capacitação. Encontra com Deus, porque Ele vai te capacitar. Amém? Amém. Quem que é esse aí agora? Não. Quem que é esse aí, ó? Quem? Não. Eu achei que esse ia ser mais difícil mesmo. Quem? Gideão, isso mesmo. Gideão teve um encontro lindo com Deus. Vamos ler? Vamos lá em Juízes 6. Todos os juízes, na verdade, tiveram um encontro especial com Deus, né? Mas eu vejo que Gideão foi um dos mais especiais, assim. Vamos lá para Juízes. Juízes capítulo 6, a partir do verso 11, fala assim, o chamamento de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que estava em Ofra. Ele pertencia a Joás, Abizerita, isso mesmo? Isso mesmo, né? E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr os salvos midianitas. Então, quem chegou lá, irmão? O anjo do Senhor. Está escrito com o quê? Com A maiúsculo, né? Quem que é o anjo do Senhor com A maiúsculo? Jesus, né? E aqui fala assim, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Gideão já era um homem valente. E aqui fala assim, respondeu-lhe Gideão, Senhor meu. Ele não sabia ainda que era Deus. Ele disse, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Que veio todas as suas maravilhas em nossos pais que nos contavam, e não fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e entregou nas mãos dos midianitas. Quando Gideão, naquela época, os midianitas estavam o quê? Estragando as coisas do povo de Israel ali, né? E estavam prejudicando a vida deles, né? Então estava dominando. E ali ele falando, questionando isso com esse anjo, né? Esse ser que apareceu para ele. E aí falou assim, então virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse, ele começou já a desconfiar, olha só. Senhor meu, que me livrarei Israel? Eis que minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Gideão começou a sentir o quê? Inferior, né? Ele começou a sentir inferior. E tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. E ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que me faz. Olha só, agora Gideão começou a pensar, parece que é Deus que está aqui comigo. Parece que é Deus que está falando aqui comigo. Então ele pediu o quê? Um sinal. Rogo-te daqui que não te apartes até que volte, e trago a minha oferta, e deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Então o que Gideão fez? Ele foi lá, pegou a oferta, né, caçou a oferta, e aqui entrou Gideão e preparou um cabrito, e bolos asmos de uma efa de farinha, e carne pôs num cesto, e caldo numa panela. Olha, ele fez um banquete, né, irmão? Aqui, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Então o anjo ficou lá esperando, né? Gideão foi lá preparar todo aquele banquete, né? Foi lá, caçou e voltou. Aí o anjo falou assim com ele, toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. E olha o que aconteceu ali, irmãos. Estendeu o que? O anjo do Senhor, a ponta do cajado, volta ali no desenho, a ponta do cajado que lhe trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. E então subiu fogo à penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença.
E viu Gideão que era um anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. E esse encontro foi marcante, não foi? Ali, olha, ele estava num lugar, né? Chegou o anjo, começou a conversar com ele, falando assim: olha, essa coragem, você vai livrar o seu povo. Você vai com essa coragem aí, ó. Às vezes, irmãos, a gente tem tanta coragem. Tem gente que é corajosa, não é? Tem gente que é mais medroso. Tem gente que já é bem corajoso. Só que por mais que tenha coragem, né? Deus coloca missões na vida que é difícil até para o corajoso. E aí, o anjo do Senhor, Jesus falou com ele assim: ó, você que é corajoso, você vai livrar e você pode confiar porque eu vou estar com você. E aqui, né, Gideão é um dos exemplos que mais pede sinal, né? Ele fala assim: ah, Senhor, me dá um sinal. Então, o Senhor está do meu lado, me dá um sinal. Às vezes tem gente que fala, né, que pedir um sinal de Deus, às vezes é falta de fé. Mas depende da situação. Depende da situação. Né? Se você já está em comunhão com Jesus, está em comunhão com Deus, aqui Gideão pediu um sinal. E esse já foi o primeiro sinal, mas ele teve ainda aquele sinal, né, da lã, né? Quem lembra da história aí? Né? Da lã que ele pediu para poder deixar seca, depois deixar molhada. É ou não é? Gideão pediu vários sinais. Será que nos nossos encontros com Deus a gente tem pedido algum sinal de Deus? Pedindo a Deus, né? Será que isso vai ser um ponto, né, um ponto marcante? Se for um ponto marcante, porque Deus conhece a vida de cada um aqui. Igual, por exemplo, Deus me move muito com os sonhos que às vezes eu tenho. Então, às vezes quando eu tenho um sonho, eu vejo que às vezes é a mensagem de Deus falando da minha vida. Deus fala muito comigo às vezes com um sonho. Mas às vezes não pode ser com você. Você talvez pode ser de outra maneira. Com Gideão foi com sinais, né? Deus foi dando sinais para ele continuar confiante, né? A seguir ali o chamado que Deus deu para ele. O encontro que ele teve ali foi para justamente falar: olha, eu estou com você, né? Será que você tem pedido um sinal de Deus para a situação que você tem? Você tem coragem ou não de pedir esse sinal? É a sua fé com Deus. Eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para falar se é errado ou não é. Gideão foi e pediu. E Deus concedeu para ele. Agora é a sua fé com Deus. Porque o encontro que eu estou falando aqui, irmãos, é tão individual. Que é você com Deus. E é a sua fé com Deus. Isso daí ninguém pode discutir. É ou não é? É a sua fé com Deus. Você está pedindo um sinal? Isso vai ser interessante para a sua confirmação do que você está pedindo para Deus? Então peça, amém? Peça, ore a Deus e peça o sinal, porque Ele quer encontrar com você. Olha só, vamos para um outro exemplo aqui. Esse aqui é fantástico, né? Esse aí, vamos lá rapidinho? Atos 9, vamos lá. No Novo Testamento ali, ó, depois dos Evangelhos, Atos 9. Atos 9, do 1 ao 9, fala assim, ó. Saulo, era Saulo ainda, né? Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. E seguindo ele, estrada fora, e aproximasse de Damasco, subitamente, o que aconteceu ali? Uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo ele por terra, ouviu sua voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão os que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Esse encontro também foi um encontro marcante na vida de Saulo.
né? Que depois ele passou o quê? A conversão. Será que o encontro que você precisa hoje com Deus, jovem, é para você se converter? Às vezes você está na igreja e não é convertido. Será que você ainda teve esse encontro marcante com o Senhor Jesus, de falar assim, olha, de você cair do cavalo mesmo? Às vezes a gente precisa cair do cavalo. Às vezes Deus precisa tirar tudo de você. Isso aconteceu comigo. Deus deve tirar tudo de mim, irmãos. Eu sempre fui da igreja, né? Nasci no lar não adventista, mas aos 7 anos meus tios me levaram para a igreja. E em todo momento eu sempre fui ativo na igreja. Só que teve um momento que eu tive que cair do cavalo. Teve um momento que Deus tirou tudo de mim, irmãos. Tirou a faculdade, tirou... eu estava estudando para concurso, tirou as oportunidades. Deus tirou tudo. A prova do Enem que eu ia fazer na época, deu tudo errado. Deus estava arrancando tudo de mim naquele momento. Eu estava realmente... Até minha mãe falou assim, Douglas, o que está acontecendo? Eu falei assim, mãe, eu não sei. Assim, então ora a Deus. Então ora a Deus, porque alguma coisa está acontecendo de errado. E aí eu comecei a orar. Eu comecei pelas madrugadas, comecei a falar com Deus, e Deus foi me moldando. Eu tive que cair do cavalo para me converter de verdade. E aí muitas coisas, Deus colocou um amigo na minha vida. Olha para você ver, os amigos, irmãos, são essenciais para a nossa vida. Agora, tem que ser um amigo de Deus. Este amigo eu vi, um amigo que esteve comigo nessa jornada. Ele Deus usou ele para começar a lapidar a minha vida. E ali eu fui começando a enxergar qual era o propósito de Deus para a minha vida. Depois de já um tempo na igreja. Às vezes os jovens precisam disso. Às vezes tem jovens aqui que nasceram na igreja, mas nunca tiveram a experiência de cair do cavalo. E é necessário às vezes cair do cavalo para você entender por que você está aqui. Por que Deus escolheu você como adventista do 7º dia? Por que você não é batista? Por que você não é da Assembleia? Por que você não é do mundo? Por que você está nessa igreja? Você já se perguntou por isso? Ou então tem muito jovem que fala assim, eu não sei lá, será que Deus funciona? Será que Deus existe? Prove a Ele, encontra com Ele. Aqui nós estamos falando de encontros, né? E Deus está disponível a encontrar com você. Para nós concluirmos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus capítulo 6. Olha que coisa interessante aqui. Falando sobre encontros, né? Falando que Deus encontra pessoas e modifica, sara, cura, né? Ele liberta, Ele capacita, Ele torna pessoas guerreiras, Ele torna pessoas, né, que estavam em pecado serem santificadas. E olha só o segredo aqui em Mateus capítulo 6. Alguém pode ler para mim? Pode ler, Tis. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto. O teu Pai que vem secretamente te recompensará. Amém. Amém. Amém por isso. Escutou o segredo, irmãos? Eu tenho que orar em público? O que é que fala aí? Em secreto. A gente faz orações aqui na igreja. E orações às vezes aumentam a nossa fé, né? Às vezes a gente precisa de oração de um irmão, às vezes a gente precisa de oração de uma mãe, a gente precisa de oração, né, de alguém às vezes mais experiente na vida espiritual com Deus. Mas aqui Deus fala assim: você está com um problema? Você está com uma situação difícil? Você está precisando ser transformado? Você está precisando de Deus mesmo? Você está querendo ter uma vida diferente, uma vida que vale a pena? Não essa vida superficial. Sabe o que você vai fazer? Você vai lá no seu quarto e você vai fechar a porta. Entendeu? Você vai no seu quarto e você vai fechar a sua porta. E é você com Deus que vai falar naquele momento, e você vai lançar a sua necessidade ali com Deus. Deus está pedindo isso. Isso é individual. Isso não é a sua mãe, não é o seu pai,
Não é seu esposo, não é sua esposa. É você que tem que fazer isso. Você tem que ir no seu quarto. Ou então você tem que marcar um encontro com Deus, um lugar secreto. A gente canta tanto aqui, não é isso? Nós temos um lugar secreto com Deus. Um lugar que você... Um lugar especial. Um encontro com Deus. Para você parar um pouco e pensar assim: Senhor, qual que é o meu propósito agora? Senhor, conversa comigo. Fala comigo, Senhor, o que eu preciso? Olha, eu estou passando isso aí, que você vai começar a conversar com Deus. Mas Ele quer conversar com você no lugar secreto. Ele quer conversar com você intimamente para Ele, porque o encontro, irmãos, está marcado, amém? Amém. Jesus quer marcar esse encontro com você. Eu tenho um encontro com Deus. Ele vai atender às minhas necessidades, às minhas coisas, tudo aquilo que eu tenho de necessidade. Ele vai falar para mim no meu encontro que eu tenho com Ele. Mas Ele não vai falar da mesma forma que falou comigo com você. Você tem que ir lá e comparecer nesse encontro. É você que tem que ir lá e falar com Deus. E Deus vai começar a falar com você. Amém, irmão? Amém. Deus vai, irmãos, responder para você coisas da sua vida que você tem dúvida até hoje, que você coloca na sua vida e que você não resolve. Sabe aquelas coisas que não resolve? Aquelas coisas que você sempre vai assim: não, esse assunto aqui não vou me aprofundar muito não, que eu até saio da igreja. Que isso, irmãos? Conversa, fala com Deus, sabe? Ele tem um momento com você, Ele fala com você. Você precisa de um momento sobrenatural com Ele. Ele quer ouvir, e Ele começa a te cutucar. Quando você vai da primeira vez, Ele depois começa: vai de novo, você começa a ouvir. Você começa a ouvir assim: olha, eu tenho que ir no encontro, eu tenho um encontro marcado. E que felicidade é, irmãos, quando Jesus começa a falar com você, e você às vezes está no seu trabalho, você está na faculdade, sabe, você está em todos os lugares aí, né, que você vai no dia a dia, mas se você pensar assim: hoje eu tenho um encontro com Jesus. E você vai. Sabe o que eu acho lindo de alguns cristãos? É quando eles vão para os montes orar. Eles vão para os montes, eles vão para as matas, eles vão para os lugares para orar. E aí as pessoas falam assim: mas Deus vai ouvir onde é que eu estiver. Irmão, você quer algo diferente? Faz algo diferente. Você quer que Deus faça algo impressionante na sua vida? Impressiona Ele também. Marca com Ele. Ora com Ele. Marca a hora e o lugar. E você vai ver a diferença. Você vai ver como é que Deus vai começar a te cutucar e te incomodar a certo ponto que você vai ficar mais feliz. Você vai ser uma pessoa abençoada. E você vai ser um canal de bênção para outras pessoas. Amém. Quando Deus fala com você, dá essa oportunidade para Ele. Ele está de braços abertos. E o último verso que eu quero deixar aqui: Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4. Irmãos, o encontro com Deus é algo maravilhoso. Ele responde, Ele conversa, e Ele quer hoje que você faça um encontro com Ele. Aqui na igreja nós já encontramos com Ele de manhã, mas Ele quer encontrar com você individualmente. Não sei se você vai encontrar com Ele ainda hoje, mas marque compromisso com Ele. Olha só o que fala em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Irmãos, depois dessa experiência de marcar encontros com Deus, você vai começar a sentir o céu na sua vida. Amém. E vai ter tantos encontros que você não vai parar. Você vai começar a ter uma vida de encontros e começar a desmarcar os seus compromissos para marcar o compromisso com o Senhor. Amém? Você vai falar assim: olha, essa hora eu não posso. Fulano, mas você não pode, né? Mas não posso. Eu tenho um compromisso. E olha só o que fala depois de tantos encontros, né? Eu acho que é o encontro mais esperançoso. É esse encontro aqui, ó. 1 Tessalonicenses, né? Todo mundo já está aí, só eu que não. 4, verso 17, fala assim: depois nós vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o quê? Um encontro com Jesus nos ares. E assim estaremos
para sempre com o Senhor. Amém. Amém? Este encontro, irmãos, é um encontro especial. Ele é um encontro, na verdade, que não é um encontro final, não. Ele é o começo. Ele é o começo de uma outra vida, uma vida de paz, uma vida de alegria com Jesus. Você vai precisar de marcar encontro com Jesus. Jesus vai estar com você todos os momentos ali. Você não vai ter mais dor, não vai ter mais medo, você não vai ter mais nada. Porque o encontro que Jesus quer fazer, este aqui, é com você e comigo. Encontre com Deus, marque com Ele. Vá para os montes, ore com Ele, faça diferente para Ele fazer diferente. Ele já faz diferente na sua vida, mas faça como esses personagens que nós lemos aqui. Uns Deus chamou, outros eles mesmos foram. E aqui eu citei alguns, mas tem vários, né, irmãos? Tantos encontros que a gente vê que Deus marca. E quando você vai, irmãos, quando você vai com Deus e você marca um encontro com Deus, você não sai de lá a mesma pessoa. Que você possa marcar esse encontro com Jesus. Amém. E que Ele possa transformar a sua vida, porque Ele tem a solução das suas individuais necessidades. Emocionais, físicas, independente do que você está passando. Marque um encontro com Jesus. Lucas vai cantar agora.